maneira nenhuma eu posso sair daquilo que Deus tem para nós nessa noite. E com muita preocupação em meu coração e com muito zelo, porque eu tenho na minha mente que pregar a palavra de Deus não é um hobby. Quando se prega a palavra de Deus, não se prega por status, não se prega por dinheiro. A palavra de Deus não pode ser pregada por querer uma autofama. Ninguém pode pregar a palavra de Deus com o intuito de querer que as pessoas vejam que Deus é na vida dele ou dela. Não, estamos aqui para obedecendo o id do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui pregando, não é para fazer fama, não é aqui para ganhar nome, mas para fazer menção do nome do Senhor Jesus Cristo aqui nesse lugar. E sabendo disso, pedi a Deus que me desse uma palavra. E quando Deus me deu essa palavra, eu fiquei muito feliz e contente com Deus, porque é uma palavra forte, é uma palavra muito interessante, uma palavra que, sinceramente, é bem difícil ser pregada, é poucas pessoas que pregam essa palavra acerca desse homem que foi João Batista. E pedindo a Deus que me desse um tema, e Deus havia me dado já esse tema há algum tempo atrás. E o tema da mensagem é Vivendo por um Propósito. Aleluia. Esse é o tema da mensagem desta noite. Glória a Deus. Nós conhecemos e sabemos a história de João. Nós sabemos quem foi João. João Batista ficou muito conhecido por ter sido ele aquele que batizou Jesus. João Batista ficou muito conhecido por suas frases. Simplesmente as frases como essa: convertei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quem daqui nunca ouviu aquelas frases de João Batista dizendo: eu não sou digno de desatar as sandálias daquele que vem após mim, mas eu batizo com água para arrependimento, ele batiza com fogo. Quem nunca ouviu essas frases, todas ditas por este homem chamado João Batista? Foi ele que Jesus uma vez apontou e disse: não houve a nenhum homem até hoje, nascido de mulher, que fosse maior do que João Batista. Então um homem assim não pode ser minorizado, um homem assim não pode ser tido aos nossos olhos como alguém comum. Para o próprio Jesus olhar para ele e dizer: até hoje não nasceu ninguém igual a ele, devia ser um baita do homem, devia ser um baita do homem de Deus. Então nesta noite, através dessa palavra, Deus quer falar nesta noite com homens e mulheres de Deus, pessoas que estão nos desertos da vida, pessoas que estão nos desertos, abandonados por tudo e por todos, deixados de lado pela sociedade, deixados de lado por causa dos propósitos de Deus. Mas nesta noite Deus me colocou em meu coração o livro de Isaías, capítulo 60, versículo de número 1. Levanta-te, ó Israel, e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Glória a Deus, aleluia. João Batista era um milagre de Deus. Milagre por quê, irmão? Porque sua mãe Isabel não poderia ter filhos, ou seja, era estéril. Quem conhece a história de João Batista sabe que seu pai, Zacarias, era um sacerdote da família de Abias, ou seja, era um levita. E a sua mãe era também uma levita da genealogia de Arão, irmão de Moisés. Todos nós sabemos que nenhum sacerdote era comum diante de Deus. Todo sacerdote tinha uma incumbência de levar as petições e os clamores do povo até diante de Deus. E todos nós sabemos que todo sacerdote tem assim a sua substituição feita por sua semente, por seu filho. Nenhum sacerdote deixava que outra pessoa assumisse seu lugar, a não ser o seu filho, a não ser aquele que Deus havia lhe dado. Então eu aprendo aqui neste texto, neste versículo, que João Batista teve que desde cedo abrir mão de muitas coisas pelo propósito de Deus. João Batista teve que abrir mão de cargos grandes, de cargos com nome, para que pudesse viver os propósitos de Deus na vida. Hoje em dia é assim, nós queremos viver os propósitos de Deus na nossa vida, mas não queremos deixar de lado os cargos, coisas que atrapalham a obra de Deus. Nós queremos que os propósitos de Deus se cumpram, nós queremos viver intensamente, mas não queremos deixar de lado aquilo que tira todo o nosso interesse até a obra do Senhor nosso Deus. Diz a Bíblia Sagrada que João Batista era ainda um menino e já estava no deserto. Veja só isso. A Bíblia diz que uma certa vez seu pai, Zacarias, como sacerdote, ele ia oferecer o sacrifício anualmente. Havia na tribo, ou melhor, em Israel havia 24 tribos.
E dentre essas 24 tribos de levitas, entenda que eram 12 tribos de Israel, mas dentre as 12 havia 24 famílias da descendência de Arão, e essas 24 famílias eram tribos levíticas, ou seja, cada família tinha o seu levita maior, cada família tinha um sacerdote que entrava no templo 2 vezes ao ano. E então, aprenda aqui, Zacarias, entrando 2 vezes apenas no ano, e uma dessas 2 vezes, Zacarias entra diante da presença de Deus, e o anjo Gabriel, diz a Bíblia, que se apresenta diante de Zacarias. Zacarias ainda não tinha visto nenhuma visão de Deus, Zacarias ainda não conhecia os mistérios de Deus, e ele fez uma coisa que qualquer um faria, ele assustou e já veio para trás, falou: rapaz, quem é você? Eu não te conheço, não sei quem você é. O anjo falou: calma, rapaz, não tenha medo não, eu sei que você é sacerdote e tudo, mas eu estou aqui com uma palavra de Deus para você. Diz a Bíblia, Zacarias vai e fala: pera lá, então deixa eu ouvir o que Deus quer de mim. Ele fala: o negócio é o seguinte, rapaz, esse menino não vai ser comum, esse menino vai abalar a geração dele, esse menino vai ser conhecido nos desertos. Irmão, o milagre era tão grande para Zacarias que ele nem acreditou, ele duvidou, falou: pera lá, eu e a minha esposa já estamos avançados de idade, porque a Bíblia não relata a idade deles, mas diz que já eram avançados, e ele fala: eu tenho pedido a Deus um milagre sim, mas eu não sei se pode acontecer. Muitas das vezes o milagre que eu e você precisa é tão impossível, que a gente muitas vezes pede para Deus, mas até duvida que Ele pode fazer. Muitas vezes aquilo que a gente está pedindo para Deus é tão grande, que muitas vezes a gente até ora, até pede, fala: irmão, ora por mim porque eu estou com um problema, mas dentro do nosso coração há uma pequena dúvida, dizendo: será que Deus é poderoso para fazer? Será que Deus vai fazer? Será que Deus vai se importar? Mas naquele dia, Zacarias aprendeu que Deus se importa comigo, que Deus se importa com você, que Deus se importa com os seus sonhos. Você está entendendo? Para o povo de Israel, uma mulher, ou melhor, para o povo judeu, tanto faz, uma mulher que não podia dar filhos, era uma mulher humilhada, era uma mulher amaldiçoada. As pessoas olhavam para uma mulher estéril e diziam: essa mulher é amaldiçoada por Deus. Isabel viveu a sua vida inteira com remorso, porque as pessoas apontavam para ela e diziam: essa mulher é uma amaldiçoada. Ela deve ter aprontado muito porque Deus amaldiçoou ela. É tão difícil quando a gente vive e cresce com dedos na nossa cara apontando, dizendo: eu não sei o que você fez para Deus, porque a sua vida nada dá certo. Nada, tudo que acontece de errado. Mas naquele dia, a Bíblia diz que Zacarias chega até a casa dele mudo, porque o anjo diz: se você crer, você vai falar, se você não crer, você vai embora mudo, você não vai falar nada. E diz a Bíblia que Zacarias foi embora mudo, porque ele não creu, ele duvidou do milagre. Então, irmão, nessa noite não faça como Zacarias, não. Acredite no milagre, acredite na promessa. Diz a Bíblia que Zacarias foi embora, chegou até a sua casa e não podendo conversar com a mulher, o povo olhou e achou esquisito e falou: eu já sei, ele deve ter encontrado com Deus lá dentro e perdeu até a voz. Deus deve ser tão grande que ele não consegue mais nem falar de tanta glória que ele viu lá dentro. Diz a Bíblia que Zacarias, naquele dia, chega à sua casa e tentando conversar com a sua mulher por acenos, tentando falar com ela de alguma maneira, sei lá, inventando, gesticulando com ela. E a Bíblia diz que após 5 meses, Isabel começa a se exaltar, começa a adorar a Deus, porque a barriga já estava aparecendo. Diz a Bíblia que ela ficou 5 meses, os primeiros 5 meses da sua gravidez, ela ficou escondida, ela ficou dentro da sua casa. Por que, irmã, ela tinha vergonha? Não, é porque ela queria que aparecer. O seu milagre não vai ficar oculto aos olhos dos seus inimigos, o seu milagre não vai ficar oculto dentro da sua casa, o seu milagre vai ser para todo mundo ver. Diz a Bíblia que 5 meses ela ficou oculta, adorando a Deus, buscando a Deus, bendizendo a Deus. E ela começou a pular e dizer: Deus tirou a minha vergonha, Deus tirou o meu opróbrio. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, isso é revelação de Deus. Talvez você chegou nessa noite aqui humilhado, porque você tentou alguma vez na sua vida fazer alguma obra de Deus e não deu certo. Talvez, quem sabe, você tentou pregar e viu que não dava jeito e acabou abandonando. Talvez você tentou cantar, mas viu que não levava jeito e desistiu de uma hora para outra. Talvez você já tentou e as pessoas, quem sabe, te humilham e dizem:
mulher. Deus não deve ser na vida dele ou dela porque não deu certo, mas eu quero dizer para você, a sua vergonha vai acabar, a sua humilhação vai acabar. Deus está olhando o seu clamor. Fica mais um pouco Isabel escondida. Deus olhando lá para o céu, quem sabe ele chama algum anjo e diz, chega aqui, rapidinho, vem logo. Está vendo aquela mulher ali? Qual senhor? Aquela que estou vendo. Ninguém nunca deu nada por ela. Todos olhavam para ela até hoje como humilhada. Todos olhavam para ela até hoje como uma mulher desgraçada. Mas eu vou mostrar para todos eles que eu sou Deus na vida dela. Eu não sei, irmão, se você está entendendo o que Deus está dizendo para você nessa noite. Mas se você não conseguiu entender, eu vou traduzir. Existe um tempo de humilhação. Existe um tempo que ninguém acredita. Existe um tempo que ninguém te apoia. Existe um tempo que você não tem amigos. Existe um tempo que ninguém consegue enxergar a chamada na sua vida. Mas quando Deus bate no trono e diz, chega, meu irmão, porque a vitória está sendo providenciada. O milagre está entrando no seu ministério. Eu imagino Isabel, dentro da sua casa, com o seu filho no ventre. Diz a Bíblia que uma certa vez Maria, mãe de Jesus, que ao mesmo tempo ficaram grávidas, vem visitar essa mulher. E diz a Bíblia que quando o menino, dentro da barriga da sua mãe, ouve a voz de Maria, ele começa a pular dentro da barriga da sua mãe. E a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre. Eu fico vendo hoje em dia aí, irmão, umas pessoas que não entendem nada de Bíblia, não lê Bíblia, não conhecem nada de palé, irmão. O crente para receber o Espírito Santo é muitos anos de oração, é muitos anos de jejum. Meu filho, quando Deus quer fazer, ele não precisa disso não, ele vem e faz porque ele é Deus. Meu filho, quando Deus quer batizar alguém, Deus não está olhando, meu irmão, para aquilo que a pessoa escuta essa noite. Não importa se você tem 30, 40 anos de crente e ainda não foi, deixa Jesus nessa noite te batizar. Deixa Jesus nessa noite te encher. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Diz a Bíblia que o menino começou a pular dentro do ventre da mãe dele. E todos conhecem a história, pelo menos a maioria. Passado-se algum tempo, nasce esse menino. E as famílias, os parentes vieram ver como é que era o menino, como é que ele era. E foi isso que aconteceu que nós lemos. As pessoas chegaram, encurtando mais a história, olharam para ele e falaram, pera lá, o menininho parece com o pai dele, vamos chamar o nome dele pelo pai, Zacarias. E a mãe dele se levanta e fala, não, o nome dele vai ser João. Alguém fala, pera lá, por quê? Por que João? Não tem ninguém na sua família que chama João, para que você quer João? Como conhece Zacarias e pronto? Falando, não, o nome dele é João. Perguntaram para o seu pai, e o pai dele pede uma tábua, porque nesse dia ele ainda não podia falar, como eu disse para você, ele havia ficado mudo. Ele pede uma tábua e uma caneta, uma espécie de tinteiro com aquelas penas antigas, e escreve, o nome dele será João. E as pessoas ficaram olhando uma para outra e falou, bom, se a mãe e o pai quer, quem que a gente vai impedir, não é verdade? E diz a Bíblia que quando o pai menciona o nome do menino, a língua dele começa a se desenrolar e a fala dele começa a voltar. E os curiosos que estavam lá dentro começaram um a olhar para o outro falando, rapaz, eu não sei quem que vai ser esse menino, mas ele vai ser alguém na vida, viu, porque olha o que aconteceu só de falar no nome dele. Sabe o que é isso, irmão? Não é que ele era diferente de ninguém, ele só tinha Deus na vida dele. Eu e você não somos diferentes de ninguém. Do mesmo material que Deus me fez, Deus te fez. Da mesmo barro que Deus usou a mim, a você, Ele te fez também. A diferença é que Deus está nas nossas vidas. Deus está na minha vida. Diz a Bíblia que João Batista cresce. Mais ou menos sobre aqui que eu quero nessa noite trazer uma rápida palavra. Não se sabe muito acerca da juventude de João. Ninguém escreveu sobre a sua juventude, sobre a sua infância. Ninguém usou a escrever aquilo que aconteceu com ele. Mas Lucas, o único que escreve um versículo da juventude de João, que era, e ele crescia no deserto, em espírito, na força do seu espírito. Só isso. A única coisa que a gente sabe da juventude de João é isso, que João crescia nos desertos, que João havia simplesmente nos desertos. Diz a Bíblia, Isaías capítulo 40, que Deus uma certa vez levantou um homem chamado Isaías, o profeta, e ele começa a profetizar em Israel,
e começa a dizer, voz do que clama no deserto, preparar